Bom dia e hoje o dia. Hoje é quarta, 9 de junho de 2021. E vamos lá. O que Deus esteve a lhe solicitar. Deus me disse para de fato eu pensar. A questão é que para pensar, o cérebro a gente precisa de fato usar. A questão é que me disseram que era bom a gente, de fato, oxigenar. Sim, porque o cérebro, ele precisava, de fato, brilhar. Eu disse assim, santo Deus, se a massa cinzenta a gente queimar, com toda certeza, bonito não vai ficar. Sim, porque, sei lá, é muito mais bonito quando a gente de fato consegue enxergar e ver bolhas de oxigênio em tudo quanto é lugar, a ponto a gente não conseguir de fato sequer e talvez levitar. Sequer levitar. Imagine caminhar. Sim, porque é uma ilusão a gente pensar que excesso de oxigênio pode nos dar algum tipo de sentido no lugar. Sim, porque o mágico pode até nos enganar. Dizer que ele está a levitar, que ele consegue de fato até planar, do tipo, sei lá, se feito cobra a voar, coisa desse tipo. Mas o esquisito é que Deus me disse assim, Deus disse. É necessário de fato a gente aceitar que muita sujeira aqui estiver a queimar. Que o buraco de ozônio não é bem onde estiver a falar. Que é dentro de cada mundo que o buraco de ozônio está. E se é assim, do que adianta a gente sonhar se a realidade sempre vai estar lá? Querendo ou não, a gente vai ter que carregar. Sim, não tem como a gente empacotar camada de ar. Não tem como a gente, de fato, limitar o vento, que com toda certeza vai passar. Não tem como a gente, de fato, trilhar o caminho que a gente sequer esteve, de fato, a considerar. Então, o que é? O que é, de fato, preciso realizar? Usar colírio. Não vai dar. Ainda que eu insista, de fato, em clarear para os meus olhos, de algum modo, me enganar? Isso com toda certeza é uma coisa que em nada vai nos ajudar. Sim, porque eu posso até, de fato, a ferida limpar, fazer de conta que eu estou, de fato, a trabalhar, para o cascão, de fato, eu retirar. A questão é que, do jeito que a coisa esteve, de fato, a andar, não tem a menor possibilidade da gente continuar com essa história de vacinar, achando que não podem nos responsabilizar. Claro que nós podemos, de fato, falar que ainda era muito cedo para, de fato, a gente se apresentar, que era necessário, de fato, pesquisar. Pesquisar. E o que seria o tal pesquisar? Sim,
Desde quando, de fato, a gente pode mudar a matemática do lugar? Desde quando a gente pode usar a tabela periódica para, de fato, o resultado não se apresentar? Se o básico, de algum modo, aqui foi conquistado, não existe um único lugar do mundo que não saiba, de fato, o resultado do básico aqui plantado. Não existe uma só linha para nos sustentar, para nos dar razão em algum lugar. O básico que aí está deveria, de fato, ter sido respeitado. Não tem como a gente, de fato, pegar o que fluido particular para, de fato, a gente trabalhar, sem, de fato, a gente registrar cada elemento que a gente estava a usar, que a gente não pode, de fato, burlar, do tipo enganar, do tipo mascarar, do tipo modificar. Que aquilo que eu vier a falar, eu tenho que, de fato, registrar. Eu não posso, de fato, dizer algo e colocar nos dados algo que, com toda certeza, não é aqui mencionado, utilizado, realizado. Que o que é válido é aquilo que, dentro do universo ali trabalhado, é de fato autorizado. Aí também, aí é que está. Sim, porque a gente esteve, de fato, a colaborar com a vacina mais famosa do lugar. A gente não vai poder, de fato, negar que os fluidos de ar a gente, de fato, aceitou espalhar para, de fato, aqui muita coisa a gente testar. Feito ratos de laboratórios, muitos estiveram, de fato, a vacinar. Gente que não tinha a menor condição sequer de avaliar aquilo que, de fato, estavam a lidar, que os remédios foram trocados e os estados são, de fato, os culpados por tudo que aqui, de algum modo, foi plantado, porque os estados aceitaram, de fato, o que? Os óbitos que foram, de fato, registrados de modo errado, escondendo, de fato, o motivo do fardo. Sem contar, de fato, os municípios que foram usados, o quê? Para desovar, o que? Túmulo de deputado. Porque aqui nem tudo, de fato, pode ser falado. Eu preciso, de fato, respeitar, sim, o legado. Cada um é que deve, de fato, responder pelo seu fardo. E esse tem que ser separado. Este tem que ser separado. Porque fluido de oxigênio sendo espalhado. O quê? Um oxigênio? Que com toda certeza não foi em nenhum momento trabalhado do modo exato. Sempre misturado com aquilo que de fato é inacreditável. Sabe como é que é? Aquilo que poderia ser encontrado ser mascarado. Sim, porque o que está em cada frasco
é aquilo que deve de fato ser o quê? Utilizado para mascarar aquilo que de fato o corpo pode de fato carregar. Na hora que de fato respirar e com toda certeza, o seu pulmão começar a queimar e a gente de fato não conseguir decifrar e ser obrigado de fato a registrar um certo SARS em algum lugar. Isso de fato a gente estará a realizar sem nenhum tipo de responsabilidade com o que aqui estará a passar. Porque se eu aceito de fato registrar aquilo que eu não consigo identificar, como se de fato eu estivesse a encontrar aquilo que estão a falar, é um crime que eu estou a realizar. É um crime. E aí, como é que o médico vai de fato tratar se ele de fato não consegue encaixar aquilo que de fato ele está a enxergar com aquilo que de fato é a orientação master do lugar. E não sabemos de fato por que as pessoas estão de fato a morrer com seu pulmão a queimar. E não vejo ninguém se manifestar dizendo que não existe de fato a mínima possibilidade desta pandemia que aí está, de fato, ter raiz em algum lugar. Não vejo ninguém se apresentar trazendo a conta que os hospitais estão a bancar para, de fato, mascarar aquilo que está a passar. Fazendo exames que em nenhum lugar, de fato, a gente pode justificar. Nem aqui, nem acolá. Porque a gente esteve a aceitar um DNA que estiveram a criar para, de fato, nos enganar. E muito dinheiro sujo aqui e acolá se lavar. Porque nós estivemos a aceitar dinheiro de quem jamais a gente poderia sequer se aproximar. Mas quando eu aceito de fato um porquinho da Índia que estiveram de fato a criar, me dando de fato até o direito de algum lá depositar, me diga se eu vou poder de fato negar o que o porquinho da Índia esteve de fato a enviar, porque sabia de fato que frango, o que é isso, frango sujo, iria reclamar se eu não viesse de fato a aceitar as condições que o porquinho da Índia estava de fato a me solicitar, dando sustentação àquilo que estiveram a lhe solicitar. Porque ele sabia que ele, tudo ele ali fazia. De uma maneira que o mundo todo escondia o que ali acontecia. Ali, com toda certeza, se comia até galinha. E muita gente não entendia. Sim, com tanta pobreza no dia a dia, como é que o porquinho da Índia comia até galinha com a pobreza do dia a dia? O quê? Sim. E com toda certeza se sentia até muita alegria. Então,
O que eu posso é falar? Sim, se Deus me pediu para aqui estar, devo de fato é lembrar. Não foi de fato para brincar. Embora o Brinks, ou esse, esteve a reclamar, dizendo que não iria se prejudicar, que as coisas estiveram de fato a se complicar. O quê? Que o americanês, eles não iriam falar. Que o dinheiro teria de fato que jorrar. E com toda certeza o americanês iria se prejudicar. Porque ele estava acostumado a azedar. O que o porquinho da Índia o tempo todo estava a realizar. Com os pauzinhos que japonês sempre esteve de fato a enviar com as condições mais absurdas desse lugar. E ainda temos ilusão de que podemos de fato arrumar alguma coisa nesse lugar. De que modo? Se a gente de fato esteve a bancar um laboratório para rato humano ali entrar e a gente queimar sem a menor responsabilidade. Se a gente aceitou de fato roubar e matar a vida de quem aqui, de algum modo, poderia nos orientar, nos dizendo para a gente, de fato, não praticar os absurdos que aqui, de fato, estiveram a realizar. Que existe, de fato, tantos corpos num determinado lugar que até criancinha, de fato, a gente não esteve a respeitar, fazendo de conta que estava, de fato, a cuidar, enquanto a gente estava a usar as criancinhas que as mães não conseguiam, de fato, sustentar, para, de fato, a gente enxertar e uma tal droga sintética a gente criar para os bambambãs aqui usar e ainda, de fato, fazer propaganda aqui e acolá, mantendo, de fato, as suas bambas no lugar. Sempre, 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 com a TV sabendo, de fato, blindar a pior laia do lugar. Porque a pior laia gosta, de fato, de viver assim, solto no ar, mas com o povo brasileiro a sustentar. E o que não falta é gente imunda que esse mercado negro está, de fato, a bancar, levando para aqui e acolá, dizendo que, de fato, eles podem usar sem sequer alguém desconfiar. Porque existe um sublingual que pode, de fato, amenizar o tal efeito colateral. E que isso, de fato, é animal, do tipo real. A questão é porque em nenhum momento nós estivemos a denunciar a tal droga sintética que os bambambãs costumam usar para manter, de fato, um certo ar. Assim eles podem, de fato, entrar com
aquela serenidade, uma certa é verdade, sabe como é que é? Cheio de fato, de realidade, como se dominasse essa tal insanidade. E a gente é assim, sem princípio, sem meio e sem fim. Deveríamos, de fato, construir um mundo mais digno do nosso ir e vir. Sabe que quando a gente, de fato, aceita pegar feto, sabe que esse povo que costuma, de fato, defecar as crianças que elas não conseguem carregar, e a gente costuma entrar num certo spa. Penso que é o spa mais famoso do lugar. Sim, porque não há, de fato, ninguém que lá vai entrar para questionar um spa, de fato, onde a gente costuma, de fato, alimentar o pior que o ser humano pode, de fato, plantar. Você, de fato, aceitar carregar uma criança e até, de fato, fingir que está a amar. Porque você sabe que ali, de fato, alguém vai comprar. Depositar, de fato, numa grama, Ave Maria, que ninguém vai poder lhe tomar, com toda segurança. Você vai poder viajar, a família até vai chorar, sim, vai dizer, é bom de fato você caminhar, sair um pouco do lar e você ficar sem saber o que dizer. Como é que de fato você consegue esconder algo tão podre que aqui de fato costuma viver? Como é que a gente aceita receber pessoas para o seu filho aqui desmerecer de uma maneira tão difícil de se entender? Porque tem gente que precisa de fato viver, tem muita coisa para esconder e precisa de fato daquilo que eles costumam fazer para o seu corpo de fato não perecer. Porque eles de fato não aceitam viver conforme aquilo que eles estiveram a escolher. Precisa de fato do tal comprimidinho para alimentar o seu corpinho, manter ele de fato bonitinho, lapidadinho e assim, vamos dizer, no escurinho. E fica tudo por isso mesmo. Tudo por isso mesmo. O que é mais grave é a gente vender pessoas para o poder de fato viver. O pior entre você ou pessoas aceitarem de fato vender os filhos que elas de fato não costumam querer, que nem imaginavam de fato que aquilo poderia acontecer, se já que estiveram a se precaver. E de repente, de fato, alguém vem dizer que existe um meio, de fato, de vender e todo o seu dinheiro esconder, sem ninguém jamais saber como é que ela veio a enriquecer. E eu é que não sei o que eu estou a dizer?
Acha mesmo que dá pra gente viver assim? Abrindo a perna aqui e fechando ali? Abrindo aqui e fechando ali? Sem, de fato, doer aqui? Que não é tão simples assim fingir? Que existe um ser vivo dentro de cada um aqui? Que essa dor costuma, de fato, muitas vezes nos consumir? E que é preciso esse comprimidinho para a gente, de fato, conseguir digerir? E que esse comprimidinho sabe agir exatamente, ó, aqui, nos dando, de fato, essa leveza, sem a gente muitas vezes precisar sequer fingir. E com o tempo a gente consegue digerir. E nem lembramos do que fizemos ali. Passamos a viver assim. E tudo isto porque, de fato, a gente aceita ser o pior que o ser humano pode, de fato, escolher. Isso fez de nós aquilo que a gente está a ver. Com o tempo, a gente passou, de fato, a vender. Sabe como é que é? A gente pode, de fato, fazer. A gente pode ajudar você. Você só precisa, de fato, querer. Nada vai acontecer. A gente vai tirar de você e vai, de fato, oferecer para quem, de fato, não consegue ter. Mas é sem prejudicar você. Não pode deixar, de fato, a barriga crescer. Não pode deixar, não. O outro tem que receber para a família, de fato, entender. Sabe como é que é? Não podemos deixar. Porque a família que vai, de fato, adotar, precisa, de fato, acreditar que a criança, de fato, veio de algum lugar, mas sem, de fato, enxergar as possibilidades de alguém tomar. Tem que, de fato, assinar um termo de responsabilidade. Nós vamos saber, de fato, lhe tratar. Somos os melhores do lugar. Tem até outras clínicas que estiveram, de fato, a nos imitar, mas nunca conseguiram, de fato, alcançar o que nós podemos, de fato, lhe dar. Você nem vai se prejudicar. Você não vai nem precisar, de fato, pagar todos os cursos. A família, de fato, é que vai bancar. Nesse caso, eu, de fato, não vou, de fato, ter que me prejudicar. Não vou tirar o dinheirinho que eu estive a ganhar. E ainda vou poder, de fato, receber. Vou poder até me aposentar se assim eu desejar. Se o mercado, de fato, não quiser mais lhe solicitar, você vai ter meios de até procriar, casar e, de fato, vai enterrar esse passado em algum lugar. Sabe que é difícil, de fato, a gente acreditar. Sim, é muito difícil. Mas eu ouvi falar que até americano nasce nesse lugar. Eu fiquei pensando assim, gente, tem gente que sai daqui para parir o que? Além mar. Mas, de repente, tem tanto, o quê? Americano, de fato, aqui entrar, desejando, de fato, aqui adotar. Eu fiquei pensando, de fato, qual é a utilidade. Sim, porque deve ter, sei lá, se é que a gente pode até, assim, questionar qual é a utilidade da gente se drogar.
de uma maneira em que nada venha se importar. Sim, sim, porque é necessário de fato, a gente devia até perguntar assim, poxa vida, tem gente que está a criar rato branco, sim? Aí diz assim, mas é rato de laboratório. É, eu até ouvi falar também que estiveram a inventar, que não pode, de fato, sabe como é que é? Drogar, sim, usar animal para experimentar. E até sabonete, não pode, de fato, testar. Não, 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 que a fórmula teria que, sabe o que é? Mudar, criar outros meios de experimentar. Olha que até que é razoável, sim, porque com tanta tecnologia, a gente precisar de fato de animal, sim, para a gente testar, mas o que falar de drogas sintéticas para bacana de fato se empanturrar, viver assim com um corpinho a se equilibrar, sim, de fato o salto denunciar, olha, sei não, mas eu penso que o Brasil resolveu de fato se esquivar daquilo que a gente poderia, de algum modo, acreditar ser razoável em qualquer lugar. Mas brasileiro resolve, de fato, tudo, tudo sustentar. A questão é essa. Isso porque o dinheiro daqui, não tem valor nesse lugar. Sabe como é que é? Aqui, de fato, a gente costuma mudar as regras, o quê? Sem nem o povo brasileiro a gente avisar. Aqui se pode tudo. Pode-se tudo nesse lugar. Aqui você pode roubar, aqui você pode matar, aqui você pode esquartejar, aqui você pode até de fato decapitar, usar serra elétrica, aqui você pode até o dedo arrancar. O quê? Para o outro, de fato, ter a obediência restrita no lugar e nunca se aposentar. Aqui a gente pode, de fato, rato criar de uma forma tão difícil da gente, de fato, aceitar. Assim, porque como a gente entender as coisas do poder? Sim, porque filhos você pode até, de fato, não querer. Mas você, de fato, vender, se como rato, mas se bem que não é bem assim que costumam dizer. Sim, você diz que não quer ver. Também nem pode ver. Né? Não pode ver, não pode não. Porque se vê, de fato, a família não vai querer, não vai querer. Você pode, de fato, querer depois, nada. As condições. A questão é, sim, porque sabe como é que é? É necessário, de fato, acompanhar. Sim, tem que um certo remedinho usar. Sim, porque não dá para você, de fato, tirar o ratinho que a gestante está a carregar, sem, de fato, colocar o medicamento certo para quando sair de lá, pelo menos, vida, uma certa vida carregar. Ratinho morto ninguém vai querer comprar, né? Não, ratinho morto, pra que? Pelo menos coisas básicas. O quê? Sim, tem que ter coisas básicas, a formação exata. E aí também é assim. Aí também tem mais essa. Não pode também qualquer remédio tomar. Um certo laboratório, de fato, tem que ajudar. Tem que, de fato, a droga certa, enviar. Tem que manipular. Sim, porque não dá, de fato. Sim, porque nem todo mundo tem a mesma altura, a mesma medida. É necessário, de fato, o obstetra acompanhar, o que medir, pesar, pensar, calcular, saber tudo que estará a realizar para o laboratório, de fato, enviar o remédio certinho para a gestante, de fato, acompanhar o ratinho, que ela vai, de fato, doar. Sim, uma grana alta, é verdade, mas tudo isso nesse spa. Sim, porque sabe como é que é a sociedade do lugar?
Dizem que a sociedade paulistana é a nata da fama. Sabe como é que é? Dizem também que ali só tem gente bacana. Ali ninguém é banana. O quê? Que nada, só gente bacana. O quê? Também dizem que lá ninguém vive de cama. Não, não, essa gente não aceita não. Ser batata de rama, não, não. Tudo assim. Sabe como é que é? A levitar. A questão é que tem gente que esteve a reclamar. O quê? Sim, tem um certo processo que não se ouviu falar em nenhum lugar. Mas sabe como é que é uma certa socialite esteve a engravidar? Sabe, ela desejou de fato tirar. Sim, ela não imaginava que era um ratinho que ela estava a carregar. Sim, porque de quem ela esteve de fato a engravidar era alguém que ela não poderia sequer mencionar. Sim, porque como é que ela iria falar que o marido, o que se o marido não podia de fato doar os sêmenes que ela de fato estava a precisar. Há muito tempo eles estiveram a acordar que não teriam filhos no lugar, que os sobrinhos eles iriam adotar para a herança de fato carregar, que os sobrinhos sabiam de fato administrar. O tempo todo estiveram de fato a deles se aproximar, cuidar. E daí ela de fato o pensamento começou a mudar. Mas o marido que já tinha de fato a se limitar, não aceitou de fato de modo algum repensar. O problema é que alguém carregava, esteve a carregar. Sim, e ela se queixar, a se queixar. Aí de tanto se queixar, o coração a se amargurar. A questão foi com quem ela resolveu de fato, como é que é, se deitar. E sabe como é que é? Cama costuma levantar. E quando a cama resolveu levantar, santo, ela estava, quer dizer, gestante. Ela não digo que resolveu ficar, descobriu que ela poderia ficar. A questão é que, no primeiro momento, ela esteve a desesperar. Não sabia de fato como explicar. Não tinha lógica, de fato, um ente, ela de fato carregar. Aí alguém esteve a indicar o tal spa. Então, com a obstetra, ela resolveu de fato falar. O obstetra disse que poderia realizar, mas como era de fato, era uma socialite, o quê? Como é que ela? Não digo, eu posso até falar que hoje seria mais famosa. Sim, era muito assim, estilosa, veciprosa, muito dengosa. Aí o obstetra falou que nas condições de que o nome dela estava de fato sabe como é? Planar no ar. Sim, porque o tempo todo, sabe como é que é? Dela estavam a falar pela, não sei, acho que era pela generosidade, sei lá. Ela costumava bancar muitos projetos sociais no lugar. A obstetra falou que dessa forma não poderia realizar. E que poderia de fato ajudar da forma que ele poderia de fato. Aí ela resolveu engordar. Sim, porque tinha que engordar. O próprio obstetra resolveu orientar. É bom engordar, porque de fato, quando a coisa começar a se apresentar, gorda você já vai estar. O quê? A dieta resolveu passar. De repente, ela passou a engordar. Satisfeita, começou a ficar. À medida que, de fato, as pessoas começaram a elogiar a forma como ela estava a se apresentar, ela passou a ser a gordinha mais famosa do lugar. Mas o problema é que o que ela estava a carregar, que ninguém estava a associar
Mas ela, sabendo de fato aquilo que estava a realizar, começou de fato a apreciar. Sim, mudou o paladar. O quê? Sim, o modo de enxergar. Dos sobrinhos, ela começou de fato a se aproximar, sim, a gostar de uma outra maneira de enxergar. Não aqueles que iriam de fato cuidar, carregar a herança familiar, não. Um olhar diferenciado. O marido passou de fato a desconfiar. Quer dizer, não estava a gostar. Sim, porque tinha que separar. Os sobrinhos eram de fato pessoas que eles estiveram a amar, mas tinha que manter uma certa distância para não abusar, saber de fato a tal hierarquia respeitar. Mas ela não. Ela passou de fato a gostar, a visitar, a não ter hora. O quê? Sim, para chamar, convidar. Perdeu, porque é as regras de etiqueta. Aí, com o obstetra, ela resolveu falar. Disse que de fato ela estava disposta a criar. O quê? Sim, ela iria de fato adotar o próprio filho que ela estava a carregar. Santo, o quê? Sim, pediu para ele indicar uma certa pessoa para ajudar a tal inseminação. Do tipo, que ela esteve de fato a repensar e criar uma história. Ou melhor, não sabia de fato o quê? Sabe como é que ela estava assim, sem saber de fato o que realizar? Ela queria ficar com aquele ente querido que ela, em primeiro momento, esteve a rejeitar, mas com o sentimento maternal, o quê? Que ela sequer imaginava de fato carregar. Aí, um certo advogado, o que? Criminal. O que? Ela disse que era um crime, aquilo que ela iria realizar. O que? Colocou na cabeça que ela iria matar. O obstetra, com ela costumava falar, dizia que assim ela não tinha que de fato pensar, que ela iria de fato apenas tirar nas condições em que o outro iria de fato adotar sem prejudicar, que isso era natural. Mas não tinha quem de fato viesse a tirar o pensamento que ela estava a plantar, que matar ela não iria. Que ela não iria matar a maternidade que ela estava a carregar. O tal advogado criminal, o quê? Logo resolveu documentar. O quê? Tinha amizade no lugar. Aí resolveu pagar detetive particular para investigar aquele que ela esteve a contratar. Assim, o caso ele não queria de fato. Veio assim desandar. Quando ele resolveu, de fato, investigar, com ela foi falar. Disse que, de fato, era um perigo com ele e ela se tratar. Que já havia, de fato, certas coisas, óbitos no lugar, de mulheres que os maridos tiveram que enterrar, sem nem sequer, questionar. Já que eles não tinham a menor ideia do que elas estiveram a realizar. E para um escândalo evitar, resolveram de fato se calar, a certidão de óbito tirar, com certo, vamos dizer, não sei se é psiquiatra ou pediatra. Sim, porque sabe como é que é? Ele costuma de fato passar a faca. Aí, e se a gente de fato conseguir chegar, não está o psiquiatra, pediatra do lugar, a gente vai ver o tanto de certidão de óbito que ele esteve a assinar. Sem ter a mínima responsabilidade, porque não caberia a ele. Ele nem sequer poderia tirar as tais certidões de óbito das mulheres que estiveram umas a suicidar, outras porque deram errado o que eles estiveram a realizar no tal spa.
E olha, eu vou dizer. Aí, esse caso, ela então resolveu, é o que? Aí o advogado resolveu, de fato, dizer que era preciso, de fato, ela entender que naquele universo ela não poderia ter, que não tinha como, de fato, ele se meter, que um prejuízo enorme o marido dela poderia ter, e que era bom, de fato, ela se converter para aquilo que ele estava a dizer. Nessas condições, ela poderia ter. Aí, de fato, ela conseguiu se entender com o marido. Sim, porque o marido resolveu, de fato, viver diante daquilo tudo que ela esteve a escolher. Aí, passaram um tempo fora do poder. As pessoas até não conseguiram entender, mas como gordinha, ela resolveu aparecer. Aí passaram assim um tempo. Aí ele foi até, de fato, sabe como é que é? É capa de TV. Sim, depois de muito tempo, de fato, eles resolveram viver esse momento assim que ninguém estava a entender, sabe como é que é? Eles tinham muito dinheiro e poder, mas o marido disse que ele nunca esteve a querer, mas que de alguma maneira ele foi capaz de entender o que ela estava a viver e que eles resolveram de fato se entender assim. Sabe que eu nunca entendi bem aquilo ali não. Sim, porque você tem que respeitar, tem os limites. Mas ela conseguiu de fato se equilibrar. O problema é que ela não aceitou de fato. Não. Sim, ela não aceitou. Assim, sabe como é que é o tal a queixa, o inquérito, ela não aceitou, não. Se o marido disse para ela que ele iria bancar um advogado criminal no lugar, um advogado que ele iria importar, alguém que estivesse longe daquele lugar para não se influenciar. Aí o marido esteve a contratar um advogado até que a gente costumou, quer dizer, a gente um dia esteve de fato até a investigar. Sim, mas foi por outra coisa, porque alguém resolveu, sabe como é que é o tal médico? Resolveu questionar que ele não poderia de fato aqui trabalhar. É uma queixa esteve de fato a prestar. Mas sabe como é que é? Sim, porque sabe como é que é? É ter rabo. Aí o tal do Supremo resolveu de fato desautorizar. Sim, até mandou o advogado. O que é se mandar? Se resolveu inventar crimes que o advogado aqui jamais esteve a praticar. Mas como o advogado tinha amizade num certo lugar, aí com o Supremo, o que? O tal do certo lugar resolveu questionar. O que? Se na tal corte, se porque tem corte na internacional, resolveu questionar o tal Supremo do lugar. Aí, de fato, o tal Supremo, o quê? Sim, aquele que resolveu, de fato, teve que pagar uma grana preta. O quê? Para o tal advogado, sim, porque não é igual aqui, não. Aí teve que pagar uma grana preta para o tal advogado. E quem esteve, de fato, a bancar? Sim, porque o Supremo não poderia tirar. Sim. Aí, sabe como é que é? Aí, o tal do... Sim, o Beira-Mar. Sim, é o mais famoso dono do mar. Foi ele que resolveu, de fato, pagar. Sim, porque tirou do próprio esgoto que ele costumava tratar. E, de fato, pagou, porque resolveu indenizar o tal advogado. Aí a coisa ficou assim. O problema, de fato, foi os maus tratos. O quê? Sim, ela processou o advogado, de fato, por o obstetra. Quer dizer, ela processou o tal advogado. Quer dizer, ela resolveu, de fato, questionar. O quê? Sim, ela resolveu, de fato, quer dizer, ela resolveu questionar o tal advogado criminal. Quer dizer, ela resolveu, de fato, falar que o tal advogado criminal estimulava ela a abortar, com
de fato, o aval do obstetra que com ela esteve, de fato, a acompanhar. E foi uma confusão. O quê? Sim, porque sabe como é que é pirão. Sim, sabe como é que é pirão. Aí, olha, foi caroço de montão. Por quê? Sim, porque sabe como é que é. Outras resolveram, de fato, com ela falar. Deram credibilidade ao que ela estava a falar. Olha aí, sabe como é que é o mar? O quê? Sim, porque sabe como é que é o marinho mais famoso do lugar? Aí resolveu bancar. Sabe como é que é dar cala a boca? Aí, como o marido, de fato, já tinha, de fato, sido, assim, como é que é o potentado, assim, capa de jornal. Aí, você tão racional. Aí, o marido disse para ela que era melhor, de fato, concentrar no rebento que ela tanto fez questão, né, de criar e que eles deveriam se mudar. Aí a americanês, resolveram de fato ao americanês falar, receberam salvo-conduto lá, e há muito tempo que lá estão a morar. Mas o processo aqui o Supremo não pode jogar não, pode não. Não pode sequer tocar. Sabe como é que é uma tal vara? O quê? Uma tal vara, assim, internacional. Resolveu, de fato, bancar. E aí, tirou todas as credenciais. O quê? De quem estava lá. Já está lá. É por isso que não é fácil, de fato, o Supremo estampar capa internacional. Não tem crédito, não. O quê? Não tem crédito em nenhum lugar, não. Não é a primeira vez que, de fato, é, eles costumam, de fato, barrar qualquer tipo de julgamento que o Supremo aqui deseja realizar. Sim, sabe como é que é? Basta recorrer a essa corte internacional. Assim, o Supremo não tem, de fato, valor nenhum lá. Desmoralizado, desacreditado. O que não falta é, de fato, gente, o que pode bancar, né? Advogado, que conhece os trâmites legais, os caminhos de buscar justiça. A justiça que aqui a gente nunca vai encontrar, mas que a gente pode buscar. Olha, é tanto dinheiro. O quê? Tanto dinheiro que, de fato, aqui tem que, de fato, se repatriar, se tirar daqui para lá. Sim, porque eles acham que podem tudo, sim. Sim, tomar herança, roubar, matar, tripudiar, até de fato mulher grávida comercializar. Eles acham que podem, mas foi isso. Aí quando alguém de fato esteve a bancar, aí eles tiveram que aceitar. Nada puderam realizar, calados a ficar. E até hoje costumam de fato ter que bancar. Só que não tem mais um mar, né? Mas tem gente que costuma de fato desviar dinheiro para pagar as insanidades que aqui costuma praticar. É por isso que eu digo, é uma dívida que a gente não deveria de fato realizar. Mas como a gente resolveu ser a piolaia do lugar e tudo aqui praticar, Deus me pediu para de fato esse recadinho aqui deixar. Sabendo que 2 mais 2 ou são 4 em qualquer lugar. E independe da gente aceitar. É como o sol. Todos os dias ele vai estar lá. Independe do meu olhar. Independe do lugar onde eu vou estar. O sol sempre vai brilhar. Por isso, não é fácil a gente, de fato, aceitar mudanças sem a gente querer enxergar.
o pior que se costuma realizar. Porque tem uma Suprema Corte imunda que tudo costuma bancar. Inclusive, de fato, matar, roubar, tripudiar. Isso virou básico no lugar. E não importa quem lá vai sentar. Porque eles sabem, de fato, o que realizar. São catedráticos naquilo que estiveram a se doutorar. E se é assim, eu vou continuar. A gente precisa, de fato, chorar para os nossos olhos a gente limpar. É preciso, de fato, a gente desabafar. Essa dor é muito difícil de carregar. De um tudo a gente costuma realizar. E é o povo brasileiro que está, de fato, a bancar a pior laia do lugar. É muito difícil a gente, de fato, ter que realizar essas leituras. Mas eu... Sabe como é que é? Eu vou entrar, a leitura eu vou realizar. E a minha vida eu vou tocar da forma como Deus me solicitar. Obrigada. E um bom dia.